Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o momento do nosso encontro no dia do aniversário do Brasil. 199 anos de independência, começa a contagem agora para o 200º aniversário, 200 anos de independência. Foi uma grande festa no Brasil inteiro. Uma festa ordeira, pacífica, civilizada, né? Teve dois tipos de comemorações aqui em Brasília. Uma comemoração oficial do 7 de setembro, que não havendo a parada militar, não havendo desfile, não havendo o presidente no palanque, limitou-se ao hasteamento da bandeira diante do Palácio Alvorada de manhã cedo. Começou lá dentro do palácio com um menino tocando ao piano o hino nacional brasileiro. Depois o presidente veio escoltado pelos dragões da independência, entrou no Rolls-Royce presidencial, cujo motorista era o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, e lá no palanque estavam ministros, comandantes das três forças, né? Interessante que foram convidados o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com a cerimônia oficial da independência do Brasil, e eles não compareceram. Fiquei sem saber o motivo. Deve ter tido um motivo muito sério para não ir, né? Na data nacional, né? Mas, enfim, paraquedistas fizeram parte da demonstração. 18 paraquedistas saltaram, inclusive uma mulher paraquedista, trazendo a bandeira do Brasil, né? Foi muito lindo, né? A banda dos Granadeiros do Imperador, tocando o hino, né? E, por fim, o hasteamento da bandeira, e aí se encerrou aquela cerimônia e o presidente foi para a manifestação. A gente vai falar sobre isso no dia de hoje. Não esqueça de se inscrever, se ainda não tiver inscrito. Estamos nos aproximando dos 2 milhões. E, ao final, de dar o seu gostei ou não gostei. Bom, vamos começar por Brasília. Cedo, o pessoal mostrou que dormiu na esplanada, né? Porque fotografavam o nascer do sol do dia 7 de setembro. E assim foi em outras capitais, né? Na Avenida Paulista já estava cheio de ônibus, calculam-se 1.500 ônibus que vieram do interior e que estavam naquelas alamedas perpendiculares à Avenida Paulista. Muita gente que veio do interior. Copacabana também, a praia com alguma gente, e a Avenida Atlântica cheia de gente, assim foi em todas as capitais. Em geral, com muita gente que veio do interior dos estados para se manifestar na capital. Bom, e aí o conteúdo, né? O presidente fez 2 discursos, um em Brasília e outro na Avenida Paulista. Nos dois, ele pediu segurança do voto e pediu que o Supremo respeite a Constituição, né? O guardião da Constituição é só guardião, não é o dono que pode mudar a Constituição ao seu bel prazer. Enquanto houver esse inquérito ilegal, vai continuar o pomo de discórdia, né? Com o ministro Alexandre de Moraes, parece que a cada dia provocando mais, né? Agora mandou prender para prestar depoimento um ex-assessor de Trump, que estava aqui em Brasília para um congresso se chama Ação Política Conservadora, Jason Miller, né? É um estrategista de comunicação. Segundo as notícias, ele é suspeito de participar na organização de atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos quais? Ele esteve... Então foi antes disso, porque hoje não foi, né? Deve ter sido lá em Curitiba, quando botaram fogo na bandeira, lá em São Paulo, quando quebraram a agência bancária, né? Quando jogaram rojão e mataram um fotógrafo, quando jogaram pedra na polícia, quando queimaram pontos de ônibus. Foi ele? Mas ele chegou agora, ele não estava aqui. Foi ordem do ministro Alexandre de Moraes. E o que a gente sabe é que o Supremo vai sempre reagir aos ataques.
responder a todos os ataques. Provocou a vinda de mais gente para Brasília, para São Paulo, do agro, né, no momento em que decretou o ministro Alexandre de Moraes busca e apreensão e bloqueio de contas da AproSoja, a maior associação de produtores de soja do país, que sustenta as contas externas brasileiras, né? E que é uma entidade privada, foi suspeita de financiar os atos. Mas daí o dinheiro é deles, não é dinheiro público que vai para aquelas entidades, como é mesmo, de movimentos sociais ou para centrais sindicais. Não, eles não são um movimento social nem central sindical, são uma associação de produtores. Interessante isso, né? Tem o caso lá daquele professor lá de Santa Catarina, o advogado dele contou que foi para audiência de custódia, que em geral, né, assaltante, bandido, batedor de carteira é solto na audiência de custódia. Esse não foi, porque o juiz que presidiu a audiência de custódia é um juiz nomeado pelo ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, continua esse círculo vicioso em que o próprio ofendido é que julga, é que manda prender, é esse o problema, né? Agora aí o presidente disse que não vai cumprir mais nada que for fora da Constituição. Disse na Avenida Paulista, disse em Brasília. Mas isso é uma obrigação dele. Ele jurou isso. Ele jurou isso no dia da posse. Juro cumprir, manter e defender a Constituição. É juramento dele. Se ele não cumprir esse juramento, ele pode ser empichado. Simples assim, né? Mas está lá escrito, artigo 78 da Constituição, o juramento do presidente. De certa forma, ele reforçou o juramento. Agora com testemunho do público que o assistiu. Né? Que público? Não sei. Né? Como diz o Milton Neves, né? Velha lição de jornalismo. A gente não deve brigar com as imagens. E eu vi tanta gente brigando com as imagens, só que aí perde a credibilidade. Dizer uma coisa sobre a Avenida Paulista que a imagem está mostrando. Ou sobre a Esplanada dos Ministérios, e a imagem está mostrando. Um experiente organizador de eventos do governo do Distrito Federal, que era do governo, me disse que calculou em 1.100.000 pessoas. Eu não sei. Eu não fiz nenhum cálculo. Eu só vi as imagens impressionantes, gigantescas. Quem foi lá não conseguia caminhar. A menor hipótese de estacionar carro lá perto. Cheio de trailer nas proximidades, caminhões, meu Deus do céu, o que veio de caminhão do agro, que lotou a esplanada. Caminhões gigantescos também. Mas, enfim, Milton Neves, jornalista não deve brigar com as imagens, porque vai sair perdendo, vai dar vexame. Né? Bom, essa mesma pessoa me chamou a atenção de que não havia bandeiras de partidos políticos, nem mesmo máscaras de partidos políticos. Foi suprapartidário, foi festa de patriotismo. E o grito que se ouviu foi liberdade. Né? Eu vi alguém dizendo, mentiram, foi Cláudio Humberto que eu ouvi dizendo, mentiram sobre violência. Mentiram. Por que mentiram? Porque queriam que as pessoas ficassem com medo e não viessem. Chegaram a inventar que as pessoas seriam revistadas pela polícia. A revistar como? Milhões. Né? Então, mais mentira, né? Eu falei de atitudes, né, do judiciário, desse ministro. O caso lá do sujeito que estava bebendo num clube privado em São Paulo, o Clube Pinheiros, o segurança ouviu lá fora e ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento porque estava falando mal do ministro. Diz que o boletim de ocorrência, me disse um advogado, que está até divertido, né? Que é um vexatório, mas enfim, faz parte, né? Faz parte dessa mobilização. Bom,
O que mais que temos sobre os acontecimentos de hoje, né? Pois é, houve também manifestações contra o presidente Bolsonaro e também as imagens não deixam dúvida, né? Imagem lá do Anhangabaú, imagem do centro do Rio de Janeiro, imagem da torre de televisão aqui de Brasília. Eu só cito as imagens, né? Todo mundo pode acessar as imagens, não precisa dizer nada, né? Bom, sim, eu esqueci de dizer que lá na solenidade de manhã, me chamou a atenção que estava um ex-presidente da República lá, né? O ex-presidente Collor. Compareceu à solenidade oficial talvez ele estivesse representando o Senado, né? Talvez, porque o presidente do Senado não foi. O presidente do Senado, aliás, escreveu um artigo para o Estadão, publicado hoje, em que ele diz o seguinte, né? Imagina, Rodrigo Pacheco, aspas, não se pode imaginar um Estado brasileiro com preponderância de um poder sobre outro, fecha aspas. Vocês lembram de quê? Desse mesmo autor desse artigo se curvando perante a determinação de um juiz do Supremo, o ministro Barroso, para alterar a ordem interna corporis, do Senado de CPI e botar a CPI, essa CPI da pandemia, que não é a CPI da pandemia, nós estamos esperando, tem tudo para ainda ter uma boa CPI da pandemia, né? Por exemplo, essa que vai investigar a história da seleção argentina e tal, né? Eu estou esperando que tente saber também que história é essa das 12 milhões de doses de vacinas Coronavac que vieram da China, né? Eu pensei que só vinha o IFA, que era elaborado no Butantan, mas vieram da China prontas, de um laboratório que não foi inspecionado pela Anvisa. E foram distribuídas para os estados. Dá $10 por vacina, portanto, 120 milhões de dólares, portanto, 600 milhões de reais. E a vacina está aí, esperando uma solução. O lote, aliás, já foram 4 milhões, parece que já foram distribuídas. Só para a gente pensar a respeito. Bom, enfim, sobre a violência, né? Até hoje está não sei, prenderam uma pessoa no Rio, estava de moto, estava com símbolos Che Guevara, né, estava com aquela máscara do Salvador Dalí, como é? Loja de Papel, alguma coisa assim, o nome do filme. Diz a notícia que estava com material para fazer coquetel Molotov, estava com soco inglês, uma faca, né? Foi o único registro que se tem conhecimento até agora. Mas a tristeza da falta de compromisso com os fatos no noticiário que todo mundo está percebendo. Eu registro com tristeza. Num dia de tanta comemoração como é o Dia da Pátria. E agora vamos nos preparar para comemorar muito bem os 200 anos da nossa independência. De Brasília, Alexandre Garcia.